Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor seja com todos nós. Amém? Graças a Deus. Amados, estamos aqui diante da palavra de Deus. Vamos estudarmos a palavra de Deus. Vamos aprendermos mais de Deus. Amém? Vamos abrirmos o livro de Apocalipse. Vamos abrir a Bíblia e vamos até ao livro de Apocalipse. Glória a Deus. A palavra de Deus vai falar conosco esta noite. Vamos orarmos ao Senhor. Senhor, Pai amado, Deus eterno, porque estás, Senhor, no mais alto dos céus. Aqui estamos, Senhor, diante da Tua santa palavra. Nos capacita, Pai, a entendermos a Tua palavra. Nos conduz, Pai, aos Teus caminhos. Perdoa nossos pecados e corrige as nossas falhas. Senhor, tenha misericórdia de toda a humanidade. Tenha misericórdia, Senhor, de toda a nossa parentela. Senhor, vem com providência nas nossas vidas. Pai, Tu és o único Deus. Tu és o Deus que era e que é e que há de vir. Ó meu Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, capacita o mensageiro, unge os lábios do mensageiro, envia, Pai, Teus anjos sobre o mensageiro. Envia o Teu Espírito, Pai, e que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela vai ser mandada. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e graças a Deus. Amém, amados. Bem, a palavra de Deus aqui no livro de Apocalipse, Apocalipse 4, a partir do verso 1. A palavra de Deus vai nos dizer: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falava comigo. Disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Glória a Deus. Aleluia. As coisas depois desta devem acontecer. Ou seja, Deus vai mostrar aqui ao seu profeta que vão acontecer muitas das coisas depois de tudo isso aqui que ele vai ver. Vamos vermos o que é que ele vai ver. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Glória a Deus, ou seja, o próprio Deus. Ali ele já se inicia a sua trajetória diante do seu arrebatamento, já vendo Deus entronizado no mais alto dos céus. Versos 3 diz: e aquele que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência a esmeralda. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, o arco-íris é a própria natureza. O arco-íris é a presença de Deus na vida do homem. O arco-íris é a própria natureza. O arco-íris é o poder de Deus, é a virtude de Deus. Mas, amados, eu falo para vocês o seguinte:
o arco-íris. Uma fonte desejada pelo inimigo da alma das nossas vidas. Sim, ele próprio desejou o arco-íris. E como desejou? Lá na mitologia grega, no Egito antigo, eles tinham, amados, uma deusa pagã, que se chamava Íris. E ela se apresentava com as cores da natureza, ou seja, com as cores do arco-íris. Eles já tinham como a mãe das águas, a mãe de toda flora. Mas, amados, o pai de toda flora é Deus. O criador de toda flora é Deus. E essa deusa existiu, amados. O próprio inimigo da alma do homem ali, querendo, mas sem poder, tomar a frente do poder de Deus, que é o arco-íris, as cores da natureza. E aqui, amados, essas cores vêm através do jaspe, através do sátio, pedras preciosas, através da esmeralda, pedras altamente multicores, reluzentes, que dão justamente, transmite justamente as cores do arco-íris. E essas pedras refletiam ali diante do trono de Deus. O arco-íris já diante de Deus, como está diante de nós até nos dias de hoje. E havia também, ao redor do trono, 24 tronos, e sobre os tronos via sentado 24 anciões, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Glória a Deus. 24 anciões, irmãos, ali ao lado do trono de Deus, o trono do Senhor, mais 24 tronos. Amados, esses anciões, acreditamos ser anjos, seres angelicais, seres celestiais. E eles estão entronizados também juntamente com Deus. A palavra de Deus diz que no céu não há, ou seja, há somente um, aquele que desceu e subiu, Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Mas também com ele estão os seus anjos. A palavra de Deus diz que os anjos estão com o Senhor. Seres criados por Deus, bem antes da fundação do mundo. E eles estão entronizados com o Senhor. E o homem de Deus viu aqueles seres diante de Deus e também entronizados, vestidos de roupas brancas e coroados, verdadeiros príncipes. Glória a Deus. E do trono saíram relâmpagos, e vozes e trovões, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Os 7 Espíritos de Deus, amados, aqui também é uma tremenda revelação para todos nós. Eu tomo a iniciativa em te dizer que os 7 Espíritos de Deus é o próprio Espírito do Senhor. O próprio Espírito de Deus, na sua grandiosidade, na sua majestade, na sua plenitude, fluindo todo o seu poder. Mas os 7 Espíritos de Deus também, amados, nos conduz aos 7 anjos das 7 igrejas da Ásia. Igrejas que foram edificadas na Ásia Menor. Ali tinham 7 pastores, ou seja, 7 dirigentes, 7 homens de Deus que conduziam aquelas igrejas. E eles eram dirigidos, conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor. A palavra de Deus também nos diz isso, que eles eram os 7 Espíritos de Deus. Verso 6 diz: também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante a cristal, e ao redor do trono, ao meio. Glória a Deus. Veja bem, amados, como que esse verso se inicia. Ele diz: também havia diante do trono como que um mar de vidro. Mar de vidro. Que ele nos arremete quando fala em mar, ou seja, oceanos, águas, muitas águas. E o que é que nos conduz a muitas águas? Multidões. Inúmeras multidões, nações. Inúmeras nações. Então, o homem de Deus, amados, ele viu ali diante do trono de Deus todas as nações. Como nós estamos hoje diante de Deus. Todas as nações estão diante de Deus. Ele está no mais alto dos céus a contemplar a todos. Ele estava no meio. E de cada lado, ou seja, de cada lado do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Amado, os seres viventes também são anjos. São seres angelicais. São seres celestiais. Mas também, amados, os 4 seres viventes nos arremetido a Jesus Cristo. Jesus Cristo representado por 4 seres viventes. Veja bem, amado, Jesus Cristo é representado pelo leão, o animal dominante. Jesus Cristo é representado pela águia, a ave que voa mais alto. O Cristo, no mais alto dos céus. Jesus Cristo também é representado pelo homem, a sua criatura, a sua semelhança. Jesus Cristo também é representado pelo novilho. Jesus Cristo dilacerado pelos homens e pregado na cruz. Ou seja, amados, aqui está o novilho, o alimento dos homens. Jesus Cristo é o alimento dos homens. Ele diz na sua palavra: a minha carne é vida. E aquele que não comer da minha carne não faz parte comigo. Está aqui o homem, amados, a criatura de Deus. O Jesus
Jesus, homem, aquele que pisou nesse chão que hoje nós estamos pisando, está aqui a águia. Um animal imponente, uma ave imponente, a ave que voa mais alto sobre as mais alturas dos céus. Está aqui também o leão, um animal feroz, um animal dominante. Nosso Deus é um Deus que tem o domínio de todas as coisas. Amém, meus amados? Portanto, está aqui para nós, que são os 4 seres viventes. Mas esses seres viventes estavam cheios de olhos, por diante e por detrás. Ou seja, amados, a palavra de Deus, transmitida pelos seus anjos a todo ser humano. A palavra de Deus são os olhos de Deus, que nos vê de todos os ângulos. Amém, amados? Portanto, está aqui a revelação desta palavra. Também havia diante do trono como que um mar de vidro. Nós já vimos o que é o mar de vidro, semelhante a cristal. Esse mar de vidro, amados, era transparente, porque Deus vê todas as coisas. Ele enxerga todas as nações, todos os homens, todos os seres. E ao redor do trono e ao meio de cada lado, 4 seres viventes. O próprio Cristo, amados. O próprio Cristo arremetido aos seus anjos, de olhos abertos, a palavra de Deus de olho aberto para com o homem. E o primeiro ser era semelhante a um leão. Olha, a palavra vai nos confirmar o que foi dito. E o primeiro ser era semelhante a um leão, o animal dominante. E o segundo ser semelhante a um touro, que eu falei aqui, novilho, ou seja, o alimento dos homens, novilho, que é partido pelos homens. E tinha um terceiro ser, o rosto como de homem. Cristo Jesus aqui na terra como homem. E o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Oh, glória a Deus. Deus das alturas. Amém, meus irmãos? Portanto, está aí a palavra revelada para ti. Quem são os 4 seres viventes? É o próprio Cristo. Os 4 seres viventes também, os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não tem descanso nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. A palavra de Deus, amados, que está todos os dias, todas as horas das nossas vidas, a nos falar que Ele é santo, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele era e que Ele é e que Ele há de vir. Que está a própria palavra de Deus. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não tem descanso. Ou seja, amados, os anjos de Deus, que são também os 4 seres viventes,
arremetido a palavra de Deus sobre a humanidade. E a palavra clama-te, dizendo a mim e a ti esta noite: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Versos 9. E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ação de graças ao que estava assentado sobre o trono e ao que vive pelos séculos dos séculos. Sempre, amados, esses anjos estavam glorificando a Deus. Sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao próprio Deus, ao que vive pelos séculos dos séculos. Os seres viventes faziam essa reverência a Deus constantemente. E eles vão fazer, amados, aqui nos últimos dias. Isso aqui foi a visão do homem de Deus. Versos 10. E os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo... Olha aqui, amados. Primeiramente nós vimos os 4 seres viventes a adorar a Deus de dia e de noite. E agora nós estamos vendo aqui os 24 anciões, ou seja, mais 24 anjos, representando anciões, representando as pessoas de mais idade. Os 24 anciões, que por sua vez também são os anjos de Deus, são seres angelicais. Prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, ou seja, se prostravam sobre Deus e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos e lançavam suas coroas diante do trono. Veja, amados, que ato bem peculiar, que ato bem ímpar aqui é praticado pelos 24 anciões. Eles ofertaram a Deus. Eles entregam para Deus a sua coroa, ou seja, eles estão entregando para Deus ali as suas majestades. Amados, entregue para Deus esta noite a sua coroa. Entregue para Deus a sua majestade. Entregue para Deus o seu ser. Escute a palavra de Deus. Se converta, meu irmão. Se transforme. Se entregue para Deus. Em nome de Jesus Cristo. Olha o que eles diziam. E dizendo: digno és, Senhor, nosso Deus, Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Glória a Deus. Glória a Deus. Que palavra tremenda. Então, amados, todas as coisas foram feitas por Ele, por Deus. Todas as coisas foram feitas por Deus e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se faz. Veja bem estas coisas. Ele é o único eu sou.
Ele é o Deus da tua vida. Ele é o Salvador da tua alma. Ou seja, Ele é único. Ele é suficiente. Ele é exclusivo. E Ele é o eterno Salvador da tua alma. Amém, meu irmão? Entrega os teus caminhos ao Senhor. Entrega, meu amados. Esta foi a palavra de Deus para mim e para ti esta noite. Amém e graças a Deus.